Fala, meus queridos traders! Eu sou o Leandro Lima e hoje quero trazer algo muito importante para você. Então, desde já, pegue o seu papel e a sua caneta e anote tudo isso que vamos falar aqui nesta aula. Muito importante. Para você que é iniciante, ainda não tem tanta intimidade com o mercado financeiro, é importante você pegar o seu papel, a sua caneta e anotar aqui. Você que é a primeira vez que está neste canal e está vendo essa aula, eu quero que você assine o sininho, se inscreva no nosso canal, porque todas as vezes que eu subir uma nova aula falando sobre opções binárias, falando sobre mercado financeiro e estratégia de operação, você então receber essas notificações, tá? Fique comigo até o final desse vídeo, porque ao final eu vou te mostrar uma estratégia matadora para você então colocar ela na prática. Do momento que você assistir, você vai ver que vai ter uma melhora muito grande nos seus trades. Chega a ser 90% de assertividade nessa estratégia que eu vou te falar ao final deste vídeo. Então vamos para o quadro, vamos entender quais são os 4 tipos de gráficos que nós utilizamos para fazer o nosso operacional. Vem para o quadro! Os 4 tipos de gráficos que são utilizados nos nossos traders são os gráficos candlestick, os gráficos de OHLC, o mais conhecido como os gráficos de barras, e aqui os gráficos de velas, e temos também o gráfico de linha, utilizados bastante com a análise de price action, que é simplesmente a utilização do preço, e temos também o gráfico de KG, que é para algumas estratégias específicas em análise de mercado, tá? Então, vamos entender um pouco mais de cada gráfico, de cada um deles. O gráfico de vela nada mais é do que todos eles, né, têm a mesma movimentação, tanto para baixo quanto para cima. Já no gráfico de velas, a gente tem uma abertura de um preço, né? O preço abre no pico, ele tem a sua máxima, não consegue se manter lá e então derrete, tem a sua mínima aqui e fecha o preço aqui, tá? E aqui temos uma outra movimentação. Esse é o gráfico de velas e assim sucessivamente, tá? Sucessivamente. No gráfico de barras, ele é um pouco diferente do gráfico do seu visual. Por quê? Nós falamos que ele é um gráfico de barra justamente porque ele tem essa característica de uma barra. Então o mercado ele tem uma oscilação lá para cima, chega assim uma máxima dele, ele abriu aqui, ó, ele dá uma oscilação para cima, tem a sua máxima e recua, tem a sua mínima e fecha o preço aqui, abrindo-se então uma nova barra e com isso segue a sua movimentação. No gráfico de barra e o gráfico de velas são todas as mesmas movimentações, o que diferencia são simplesmente o seu visual ali para a sua análise gráfica, a sua análise onde você vai fazer as suas entradas, tá? No gráfico de linhas é um gráfico utilizado bastante para o price action, tá? Para o price action, onde são utilizadas as análises de preço. Então, no gráfico de linha tem a movimentação para cima e para baixo, o gráfico fica nessa oscilação e ali você consegue delimitar a sua marcação, aonde se o preço encostar naquele dado momento, você faz a sua entrada tanto de compra ou a sua entrada de venda, utilizando-se do gráfico de linhas na análise de price action, tá? E temos também quarto, né? O quarto gráfico é o gráfico de KG, tá? É uma análise bem específica para algumas estratégias bem específicas que nós três utilizamos. Ele tem oscilação meio que quadrada, tá? Meio que quadrada, aonde o preço tem a sua abertura, ele se movimenta utilizando-se de uma forma aritmética e então ele fecha abrindo-se então uma nova vela, tá? Abrindo-se então uma nova vela, não, um novo KG e com isso ele tem essa movimentação, tá? Até o preço atingir o seu ponto. E aí você faz as suas marcações, com isso você consegue ter uma melhor assertividade na sua análise, tá? Leandro, qual que é o gráfico que eu devo utilizar nos meus trades? Eu estou começando agora, não sei nada sobre o mercado financeiro, sobre opções binárias e quero então utilizar o gráfico que todos nós traders, todos vocês traders utilizam para fazer as suas análises. O melhor gráfico para você utilizar e fazer as suas análises, eu te digo que é o gráfico mais utilizado por nós traders, que é o gráfico de velas, tá? O gráfico de velas. Ele então nos traz uma maior amplitude e visão sobre o mercado financeiro, sobre a movimentação do gráfico e com isso a gente consegue fazer as nossas análises com maior assertividade. Então, você que está iniciando, utilize-se do gráfico de velas. Todas as vezes que você está iniciando, abrir a sua conta na corretora, muitas das corretoras já vêm com esse gráfico de linha. Então você muda para o gráfico de vela e com isso você vai ter uma maior assertividade, tá? Então, para exemplificar, o mercado
ele teve o seu início, tá? Ele teve o seu início ali no candlestick, ou gráfico de velas, tá? Na sua vela. Ele teve o seu início, abriu-se o preço aqui, teve a sua máxima, tá? Por isso que tem aquele pavio. Muitas vezes você está analisando o gráfico, aí você vê ele fazendo, deixando esse pavio, né, chamado como sombra, pavio ou rabo do Goku, tanto faz, tá? Tanto faz aí, como você já deve ter ouvido falar. Nada mais é do que, quando o mercado abre, ele tem a sua máxima, não consegue se manter lá na máxima, derrete, vem com a força esmagadora para baixo, tá? Tem a sua mínima aqui, ó, não consegue se manter e fecha-se o preço aqui abrindo um novo candle ou uma nova vela aqui, tá? Então, todas as vezes que você estiver fazendo suas análises e ver uma vela ou um candlestick como esse, você já sabe que houve-se ali uma máxima, depois teve sua mínima e o mercado então se fechou aqui, abrindo-se uma nova vela ou um novo candlestick, tá? Leandro, qual que é a estratégia que você vai passar para nós? Uma estratégia esmagadora, uma estratégia com cerca de 90% de acerto para nós. Então, você que acompanhou até aqui, ao final desse vídeo, nós falamos sobre os 4 tipos de gráfico, que é o gráfico de vela mais utilizado, o gráfico de OHLC, que é o gráfico de barras, tá? O gráfico de linha utilizado para Price Action e o gráfico de KG também para algumas estratégias específicas. E eu quero te mostrar uma estratégia muito boa, tem uma taxa de assertividade muito boa, altíssima, para você então já colocar em prática desde agora, tá? Assista essa aula, faça suas marcações, pegue seu caderno lá, anote bastante o que eu vou te mostrar aqui, para você então no seu próximo trade você fazer essa estratégia que vai ter uma taxa de assertividade muito alta para você. Então imaginamos que o gráfico, né, o gráfico de candlestick, o gráfico de vela, está com uma movimentação muito alta, tá? Ele vem com uma movimentação muito alta e chega em um dado momento que ele recua, ele começa a cair, tá? Vou colocar tudo de uma cor para ser mais rápido. E aí ele volta, tá? Volta e chega a se atingir um ponto lá em cima. Nesse dado momento aqui, ó, que o gráfico, né, ele teve uma oscilação, ele chegou em um primeiro ponto, não conseguiu ultrapassar, derreteu novamente e chegou-se a outro ponto, não conseguiu ultrapassar esse ponto, nós caracterizamos este momento aqui como uma linha de resistência, tá? Porque o mercado ele teve uma oscilação muito forte para cima, mas chegou em dado momento que ele não conseguiu ultrapassar aquele ponto. E aí ele volta a baixar novamente. Então ele recupera as forças e começa a voltar a subir. Mas percebemos que ele teve um primeiro toque aqui, teve um segundo toque e não conseguiu voltar a superar esta linha. E aí ele começa a cair novamente, tá? O mercado começa a cair novamente. E aí, de repente, tá? Ele começa a voltar a subir. No que ele começa a voltar a subir, essa sua terceira, tá? Essa sua terceiro toque aqui nessa linha de resistência é o momento exato aonde você vai entrar com uma ação, tá, de venda. Por isso, nós utilizamos do gráfico de candlestick, o gráfico de vela, para fazer essas análises e ter uma maior assertividade. Então, o mercado ele oscilou 1, 2, 3, tá? Na sua linha de resistência, lá em cima, né, no topo, na resistência aqui, ó, se ele bateu uma, tá? Bateu duas, confirmou, bateu a terceira, é a sua confirmação de entrada com uma ação de venda, tá? E com isso você vai ter uma assertividade muito grande utilizando dessa estratégia de resistência. Tocou uma, tocou duas, confirmou, na terceira você entra, ou até na quarta, tá? Você entra, é mais fácil, é melhor que você entre na terceira e na quarta, na quinta essa linha de resistência muito provavelmente já vai estar esgotada e com certeza, né, quase que 100% ele vai romper essa linha de resistência. Rompendo essa linha de resistência ele se torna um suporte, tá? E aí a gente faz outras análises para então melhorar a nossa assertividade. Se você gostou dessa aula, que é uma aula onde eu trouxe para você os 4 modelos de gráfico, onde nós podemos aprender qual é o gráfico de velas, o gráfico de barra, o gráfico de linha e o gráfico de KG, você curte a nossa aula, curte o nosso YouTube,
Comente aqui embaixo o que você achou e não deixe de marcar o sininho, porque todas as vezes que eu subir uma nova aula para o nosso canal, você seja notificado em primeira mão e assista esse conteúdo que com certeza vai te ajudar bastante nos seus próximos trades, tá? Coloque em prática essa técnica que eu acabei de te mostrar aqui, que com certeza você vai ter bastante resultado nos seus próximos trades. Eu sou o Leandro Lima, um forte abraço e até a próxima aula.